Bom, nesse primeiro vídeo aqui da repaginada do canal, né, eu quero fazer aqui com vocês um resumo de uma série que eu curto bastante, que é a série Sobrenatural, tá? Que ali acompanha a vida dos irmãos Winchester, enquanto eles estão caçando aqui algumas coisas do mal e tal. E daí aqui eu resolvi fazer o resumo da primeira temporada, né, por causa que recentemente eu peguei pra reassistir. Eu cheguei até cerca do final ali da 7ª temporada, só que são 15 temporadas, né? E daí eu resolvi fazer aqui esse resumo por causa que, assim, é uma série que eu acho legal. E assim, não é porque é uma série necessariamente antiga, né, que ela faz 20 anos esse ano, inclusive, mas é aquela coisa que eu sempre digo, que parafraseando até o Cogumelando Videogame, né, só que trazendo aqui pra nossa sessão de filmes e séries. Por mais que uma série seja antiga, se você nunca assistiu, é uma série nova pra você, né? Então eu tô aqui pra dar um resumo aqui dos principais acontecimentos ali, dos principais episódios, pra se você quiser aí começar a assistir Sobrenatural, mas não tem uma paciência de assistir desde o começo da 15ª temporada, eu tô aqui pra te ajudar. Como é que vai funcionar esse resumo e depois, posteriormente, os outros, né? Porque eu quero fazer das outras temporadas também. Eu vou pegar aqui os episódios que eu acho os mais importantes da temporada, tá? Porque assim, são 22 episódios nessa primeira temporada, né? Por causa que, como ela é antiga ainda e era nesse mod, assim, de vários episódios de 45 minutos. E daí eu selecionei aqui alguns episódios-chave que, na minha opinião, eu acho que, assim, acontecem mais coisas que acrescentam ali a história de plano de fundo. Aí eu vou dar uma comentada melhor nesses episódios e nos outros a gente dá uma passada rápida aqui pra só explicar mais ou menos o que acontece ali e tal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro episódio, né? Porque o primeiro episódio de qualquer temporada é o mais importante de todos, porque ele é o piloto, né? Aqui nos é apresentado a família Winchester, que começa lá em 1983, quando a mãe dos meninos, né, do Sam e do Dean, ela acaba sendo morta de forma inexplicável ali por uma sombra, né, um vulto que aparece ali no berçário ali do Sam. E daí ela é morta, né, por causa que ela é presa no teto, e daí começa a pegar fogo e tal, tipo, é uma coisa bem bizarra assim. E daí você já começa a ver que tem um negócio ali um pouco mais cabreiro do que se fosse só ali, tipo, uma historiazinha, tipo assim, que a mãe dos meninos foi morta, umas histórias assim de vingança, sabe? Então assim, você percebe que tem alguma coisa a mais ali. E daí a gente pula então 22 anos pro futuro ali, pra 2005, onde o Sam, né, ele já tá ali na faculdade, tá em Stanford, só que ele acaba voltando pra essa vida de caçador, né, por causa que os meninos nesse meio tempo, junto com o pai fica obcecado pelo que matou a esposa, né, e daí ele descobre que, assim, tem um mundo sobrenatural entre nós, né, daí o nome da série é Sobrenatural, que daí são bichos que eles acabam saindo pra caçar, aquela coisa toda, e daí os meninos entram nessa vida, só que o Sam, ele sempre foi um pouco mais rebelde ali, e daí ele quis ir pra faculdade. Só que nessa o Dean acaba indo visitar ele lá e ele fala que, o pai tá sumido, a gente tem que ir atrás dele. Obviamente que o Sam não concorda muito ali no começo, mas depois ele acaba convencendo o Sam e vão os dois então pra Jericó, que é uma cidade lá nos Estados Unidos, pra tentar encontrar o pai, porque é o último paradeiro que eles têm. Chegando lá, a gente começa a ver o jeito que eles meio que vão atrás desses bichos, né? A gente começa a ver como que eles conseguem informação, se passando por policiais, se passando por pessoas que necessariamente eles não são, né? Com identidades falsas e tal. A gente também começa a ver como que eles conseguem pagar por isso, porque obviamente não é um trabalho remunerado. Então eles clonam cartão de crédito, aquela coisa do tipo assim, é aquela velha história do tipo, estamos fazendo bem, mas aí no meio tempo aí a gente tem que fazer umas coisas ilegais pra gente conseguir fazer o bem, sabe? Então a gente começa a ver esses negócios. Mas chegando em Jericó, eles percebem que tem uma mulher de branco lá, que é uma lenda local de uma mulher que se joga da ponte e que agora tá assombrando ali uma galera da região. Obviamente que nesse meio tempo, eles acabam encontrando também algumas pistas do paradeiro do pai, que eles encontram lá num quarto do motel do pai deles, que lá tinha algumas investigações, alguma coisa assim, e nessa o Dean acaba sendo preso por causa que, igual eu falei, né, nessa deles se passarem por policiais e tal, acabam prendendo o Dean, e daí o Sam necessariamente vai atrás ali da mulher de branco. Nessa que o Dean é preso, ele acaba encontrando o diário do pai, né, que é o diário do John, e daí ele fala, mano, tem alguma coisa errada, porque o pai nunca sai sem esse diário. E daí que a gente começa a ver que realmente o negócio tá ficando um pouco mais intricado. Nessa, o Sam, com a ajuda do Dean também depois, acaba ali por matar a mulher de branco, e daí o Dean leva de volta o Sam pra Stanford, por causa que o Sam falou, beleza, eu vou com você, só que só por esse fim de semana, né, porque o Sam, ele realmente não gosta muito dessa vida, ele quer levar uma vida normal. Só que aí uma vez que o Dean deixa o Sam de volta lá em Stanford, a namorada dele, a Jess, acaba sendo morta da mesma forma que foi a mãe, 22 anos atrás. Então nessa o Sam acaba ficando muito enraivecido, e daí ele fala, não, nós temos trabalho a fazer, Dean. E daí realmente começa a cena, né, dos dois indo atrás ali das coisas do sobrenatural e tal. Então esse primeiro episódio aqui, igual eu falei, ele é bem importante porque nos apresenta ali mais ou menos o plano de fundo da história, apresenta os personagens principais, que é o Sam e o Dean, e daí a gente começa a ver necessariamente o que eles estão atrás, o que eles caçam, o que eles não caçam, tá? E daí a gente tem ali por volta de 8 episódios, né, onde começa a aparecer mais coisas pra eles caçarem, né? Eles caçam o Índigo, eles caçam alguns fantasmas, fazem exorcismo de demônios, enfim, eles fazem bastante coisa ao longo desses 8 episódios. E assim, também começa a aparecer algumas coisas de plano de fundo ali dos meninos também, né? A gente começa a ver ali como que é a relação do Sam com o pai, do Dean com o pai, enfim, tem algumas coisas ali de fundo, mas assim, nada que eu considere 100% importante
assim, então por isso que assim a gente pula 8 episódios agora e a gente vai pro episódio 9, que se chama Volta ao Lar. E por que eu acho esse episódio importante, né, o Volta ao Lar? Por causa que nesse episódio a gente começa a ver ali que o Sam começa a ter umas visões, né, a gente começa a perceber ali que o Sam também não é uma pessoa muito normal, por causa que enquanto o Jim tava ali procurando alguma coisa pra fazer, o Sam tem uma visão da casa deles lá no Kansas, né, onde tudo aconteceu lá, da morte da mãe dos meninos, aquela coisa toda. O Jim, ele fica meio receoso por causa que ele fala que ele prometeu nunca mais voltar naquela casa, mas ele fala, tá, vai, vamos lá, se você tá falando pra nós ir lá, vamos lá. Chega lá, eles acabam descobrindo que sim, tem uma família morando lá, né, que é a mãe com 2 filhos, e que tem alguma coisa estranha na casa, que depois eles descobrem que é um poltergeist. Mas nesse meio tempo, até eles descobrirem isso e tal, eles acabam visitando uma vidente que também ajudou o pai deles no passado, e daí mais algumas coisas da vida deles acabam sendo descobertas. O Jim, inclusive, liga pro pai, né, nesse meio tempo, por causa que assim, eles tentam fazer o contato com o pai de todas as formas possíveis e o pai só não responde. Então, tipo assim, eles falam, mano, tem alguma coisa errada. Mas nesse episódio ele liga e fala, ó, pai, a gente tá aqui em Lawrence, tem alguma coisa acontecendo na nossa antiga casa, por favor, vem aqui que eu não sei o que eu faço sem você. Só que daí ele não aparece, né, e daí eles vão atrás ali com a ajuda dessa vidente, que é a Missouri, inclusive. E daí, né, eles conseguem lá, eles fazem, tipo, uma purificação da casa. Só que nessa o poltergeist acaba não saindo, mas acaba aparecendo o que parecia ser o demônio, né, no começo do episódio, na verdade era o espírito da mãe dos meninos, que uma vez lá que o poltergeist tá quase matando lá o Sam, o espírito da mãe deles, né, que é a Mary, ela aparece lá e fala, você sai da minha casa e deixa meus filhos em paz. E daí, de acordo com a Missouri, ela fala que, tipo assim, o espírito da mãe deles se anulou do poltergeist pra salvar os dois, né, então é assim, aquela coisa amor de mãe até no além, né. Então nisso a gente acaba descobrindo ali mais coisas, né, ver que a mãe dos meninos ainda tava por ali, aquela coisa toda. E daí depois no final desse episódio também é importante, por causa que é a primeira vez que a gente vê o John 22 anos depois, porque sim, ele aparece lá em Lawrence, mas ele ainda não tem coragem de falar lá pros meninos o que ele tá indo atrás, e também ele tem um certo receio ali do que ele tá indo atrás, porque sim, ele está indo atrás do demônio, né, porque foi um demônio que matou a mãe dos meninos, e ele sabe que o negócio é barra pesada, e daí ele tá vendo ali o que ele pode fazer antes de colocar os filhos ali em risco, porque não é isso que ele quer fazer. Então esse é o episódio 9, Volta ao Lar, é quase lá o do Homem-Aranha. Então assim, é importante esse episódio justamente por causa disso, porque a gente começa a ver lá que o Sam começa a ter umas visões e que eles voltam ali pra Lawrence depois de 20 e poucos anos, pra ver o que aconteceu ali. E daí a gente pula agora pro episódio 11, né, porque ali o episódio 10 é só os meninos visitando ali um manicômio lá, que foi amaldiçoado lá pelo passado, por causa do pessoal que trabalhava lá, que o negócio é bem insano. Mas no episódio 11 é interessante, por causa que ele chama espantalho. Mas o que acontece aqui? É a primeira vez que a gente tem um contato direto do John com os filhos depois desse sumiço dele. Ou seja, o John liga pra eles, parece que ele tá na Califórnia, alguma coisa assim. E daí ele liga pra eles e fala, ó, vocês têm que ir pra uma cidadezinha lá pro interior, porque tá sumindo uns casais lá e tem um negócio estranho. E daí assim, o Sam começa a perguntar um monte de coisa, não, pai, mas onde você tá? Deixa a gente ajudar, não importa o que você tá fazendo, vamos ajudar, não sei o quê. E o Jim já é um pouco mais reto militar, assim, sabe? Tipo assim, fala, não, senhor, sim, senhor, vamos lá, não sei o quê. E daí, enquanto os meninos, né, eles estão indo lá pra essa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, o Sam e o Jim acabam brigando. E o Jim acaba deixando o Sam no meio da estrada, fala, ó, você é egoísta, não sei o quê, você fica aí, eu vou fazer aqui as coisas que o pai pediu. E daí o Sam, ele vai andando lá a ver navios até chegar lá, tipo, num negocinho de ônibus. Só que até ele chegar lá, ele acaba conhecendo uma personagem que vai ser importante mais pra frente, que é a Meg, que ela é meio estranha assim, sabe, à primeira vista. Ela acha que o Sam pode ser algum maníaco e tal, porque eles se encontram ali na estrada, mas depois quando ele chega lá na rodoviária, eles acabam se encontrando de novo, eles começam ali a conversar e tal. A Meg, ela começa a falar que sim, que tipo, ela tá numa viagem lá, porque ela, por mais que ela é minha família, ela brigou com eles, porque eles ficam sendo muito controladores e não sei o que, e daí o Sam começa a cair nesse papo dela. Enquanto isso, o Jim continua lá investigando, e daí ele percebe que esse caso que o pai dele estava investigando é na verdade um deus pagão, que de ano em ano o pessoal ali da cidadezinha tem que fazer um sacrifício, que normalmente é um casal de pessoas, e que daí por isso que os casais eles acabam desaparecendo quando eles passam ali naquela cidade. Obviamente que assim, um Jim nesse meio tempo ele acaba se encrencando lá, por causa que ele salva o casal que o pessoal ia sacrificar. Obviamente que o pessoal fica muito puto, e daí acabam colocando a sobrinha de um dos casais que mora lá junto com o Jim pra fazer o sacrifício. Só que nessa, por mais que o Sam e o Jim tinham brigado, o Jim acaba ligando pro Sam e começa a falar, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que. E daí o Jim, quando ele é capturado, o Sam, ele começa a ligar pro Jim e fala, mano, tem alguma coisa errada, porque ele não tá atendendo o telefone. E daí nisso a Meg ainda tenta falar com ele, né, por causa que ele ia pegar um busão pra ir pra Califórnia, pra tentar encontrar o pai. Só que daí a Meg tenta impedir ele, não, vem comigo, não sei o que, pai e tal. Só que daí o Sam, ele tá cismado, e ele chega lá onde o Jim tá roubando um carro, obviamente aquela coisa de plot armor 100%, né, porque ele chega bem
bem na hora que, que a coisa tava pra acontecer lá. E daí o Sam acaba salvando o Jin, eles queimam lá a árvore do deus pagão, eles salvam a cidade. E aí nisso eles meio que se reconciliam ali e voltam a fazer o trabalho deles. Nisso a gente pula um pouco ali pro final do episódio e a gente vê quem é verdadeiramente a Meg porque a Meg, ela é uma demônio e que meio que a função dela ali seria de impedir os irmãos Winchester de continuarem existindo, ou seja, ela queria matar eles lá. Só que daí o pai dela, né, que é um demôniozão lá, fala que não, ainda não, porque a gente precisa fazer mais algumas coisas aqui. Então esse episódio é importante porque a gente tem o primeiro contato do Jon com os meninos, a gente tem a introdução da personagem da Meg, que vai ser importante ainda nessa temporada, e daí você percebe que assim, os irmãos ali, por mais que eles briguem, por mais que eles tretem, eles sabem, tipo assim, quando alguma coisa tá acontecendo de errado entre eles, o que é uma coisa bem legal também. E daí agora a gente pula pro episódio 14, que se chama Pesadelo, né? Nesse meio tempo entre o episódio 12 e 13, eles acabam ali tendo alguns outros casos, né? Por exemplo, tem um ali que é um episódio da Rota 666, que é um caminhão que tá possuído por um espírito de uma pessoa do passado. Mas assim, ali não acontece muita coisa de interessante, só que aparece ali uma namorada antiga do Jin, e daí o Sam percebe que o Jin já teve, assim, já foi um pouco mais amorzinho, né? Porque ao longo desses episódios a gente começa a ver como que é os meninos, né? O Jin é muito mulherengo, ele fica com qualquer uma que parece, basicamente, e tal. E o Sam já é mais reservado. Episódio 3, apesar de não acontecer muita coisa, é interessante por causa que o Sam vê que, tipo, nossa, o Jin teve uma namorada aí no passado, né? Mas assim, o 14 eu acho mais importante do que o 13, por causa que é o seguinte, no 14, as visões do Sam que a gente começou a ter lá no episódio 9, elas começam a ficar um pouco mais fortes, que ele, tipo, antes ele via só nos sonhos dele, né? Ele tinha os pesadelos, ele via essas visões. Só que nesse episódio do 14 ele começa a ter essas visões enquanto ele tá acordado. E o que é essa primeira visão que ele vê enquanto ele tá acordado? Ele vê um homem chegando em casa, alguma coisa prendendo ele dentro do carro, ligando o carro e ele acaba morrendo asfixiado dentro da própria garagem. Obviamente que assim, o Sam fica cismado com isso, ele até fala pro Jin, não, vamos lá, porque a gente tem que salvar esse cara e tal. Obviamente que na hora que eles chegam, porque eles estavam tipo umas 2h30 de distância mais ou menos, o cara já tá morto e tal, e o Sam fica meio passe. Obviamente que ali depois, do jeito que eles investigam, né, fingindo ser quem eles não são, eles conhecem o Max, que era o filho desse cara. Daí o Max ali, ele fala que a família dele era sempre linda, maravilhosa, não sei o que. Só que daí os dois acabam percebendo, tipo assim, cara, nenhuma família é 100% perfeita, então eles acham que tem alguma coisa ali acontecendo. Novamente o Sam tem uma visão, dessa vez do tio do Max morrendo na própria casa lá, morto quando a janela cai em cima dele. Eles tentam impedir isso, só que não conseguem também. E daí quando eles vão falar com o Max lá novamente, eles percebem que sim, tem alguma coisa de estranho, por causa que eles foram falar até com os vizinhos antigos do Max e falam que o Max apanhava direto quando era criança e tal, não sei o que. E daí eles voltam lá e falam com o Max de novo, né? O Sam lá fala com o Max e daí eles descobrem que, tipo, aconteceu a mesma coisa com o Max do que aconteceu com eles, né? Ou seja, quando o Max era um bebezinho, a mãe dele foi morta exatamente igual a mãe do Sam e do Jin. E daí o Max, inclusive, ele começa a desenvolver uns poderes telecinéticos, né? Ele começa a mexer ali algumas coisas e foi com isso que ele acabou matando tanto o pai quanto o próprio tio. E daí, tipo, o Sam começa a ter umas visões mais malucas ali também, que até o Max mata o Jin e tal, só que daí no final das contas eles acabam conseguindo impedir isso, só que infelizmente o Max acaba se matando, e daí o Sam fica até tipo assim, meio assim, nossa, a gente podia ter salvado e tal, só que no final do episódio é interessante que o Sam fala, né, nossa, a gente tem que agradecer ao pai pelo que ele fez, né, por causa que a gente poderia ter tido um final igual ao do Max, né, por causa que o pai do Max, ele culpava o Max como se ele tivesse causado a morte da mãe. E aí o pai começou a beber e batia nele e tal. E isso acontecia até naquele momento lá, por causa que uma semana antes Max tinha apanhado. Enquanto o pai ali, né, o Jon Winchester, ele ficou obcecado com aquilo. Não, alguma coisa anormal aconteceu aqui, vamos descobrir o que é. E daí ele começou essa caçada louca aí deles, né. Então assim, é interessante esse episódio porque o Sam, por mais que ele não goste da atitude do pai, né, que o pai é todo militar, aquela coisa toda, percebeu pela primeira vez que sim, poderia ter sido pior e que se não fosse o pai deles, eles poderiam estar, tipo, sei lá, no pior dos mundos, sabe? Então eu acho que é interessante esse episódio por causa disso. E daí agora a gente vai pro episódio 16, que se chama Sombra, né? No episódio 15 acaba acontecendo ali só nada muito sobrenatural, é só que o Sam acaba sendo sequestrado por uma família de gente doida lá no interior dos Estados Unidos. E daí é até engraçado que tem uma cena lá que o Jim fala, gente, eu entendo até as coisas sobrenatural, mas os humanos eu não entendo que eles só são malucos, sabe? Mas enfim, o 16 é importante por causa que no episódio 16 a gente volta com a Meg, né? Que o Sam conheceu ali no episódio 11, por causa que os meninos, eles vão lá pra Chicago investigar umas mortes misteriosas que parece que as pessoas foram mortas pela própria sombra. Nisso que eles estão investigando, o Sam encontra a Meg num bar ali de Chicago e o Sam começa a ficar cabreiro, ele fala, mano, essa menina tá estranha, cara, tipo, eu encontrei ela lá no outro lado do país e agora eu tô encontrando ela aqui em Chicago. Isso não tá muito normal. Então alguma coisa tem aqui e ele começa a querer investigar a Meg. Nisso o Jim começa a investigar um pouco ali do que pode ter acontecido com as pessoas que morreram com essa sombra e eles descobrem que na verdade é um demônio zoroastriano.
insano, bagulho muito louco, tipo assim, um demônio muito antigo, tipo, que antes de Cristo, é uma coisa assim, e que pra alguém invocar ele, tem que saber o que tá fazendo. E daí, nessa, eles acabam investigando, eles descobrem que a Meg tava invocando e controlando esse demônio. Mas por que isso? Por causa que ela queria fazer uma armadilha, não para os meninos, mas para o John. Por quê? Porque nessa que os meninos estão lá em Chicago, o Jim liga pro pai deles e fala, olha pai, a gente tá perto aqui do demônio que matou a mãe, se você puder estar aqui pra ajudar a gente e tal, não sei o que. E nisso, o Sam e o Jim acabam caindo numa armadilha lá da Meg, mas eles conseguem se livrar. E daí quando eles voltam pra casa, o John tá lá. E daí é o primeiro encontro oficial deles em pessoa, depois de tudo que acabou acontecendo, né? Tipo, pai, nós estávamos preocupados e tal. Só que nessas outras aqui, os meninos acharam que tinham matado a Meg, porque até então eles não sabiam que a Meg era um demônio. E daí, na verdade, a Meg acaba caindo de 6 andares lá, mas ela acaba sobrevivendo. Só que daí ela acaba lá invocando o demônio zoroastriano de novo lá pra tentar matar os meninos e o pai. Só que eles acabam conseguindo fugir. E nisso, eles acabam se separando de novo por causa que, tipo, o Sam chega à conclusão que fala, olha, a gente junto é um perigo pro pai. Melhor a gente se separar do que ficar todo mundo junto aqui e a gente acabar todo mundo morrendo. Então nisso, por mais que eles se encontrem ali em Chicago, é um encontro muito rápido e daí eles acabam se separando de novo, vai os meninos pra um lado e o John pro outro. Esse episódio eu acho que é importante por causa que a gente tem de novo a entrada da Meg aqui na história e aqui eles descobrem que realmente a Meg tem alguma coisa estranha ali, porque tipo, eles não sabem que ela é um demônio, mas eles percebem que ela tá invocando coisas ali sinistras, então eles falam assim, essa menina é meio estranha, é bom tomar cuidado com ela. E daí também tem um encontro ali do John com os meninos, tá? Então esse episódio eu acho importante por causa disso. E daí agora a gente pula pro episódio 20, né? Agora a gente vai um pouquinho mais pra frente, por causa dos episódios 17 ao 19 é só mais um pouco ali a questão de deles irem trabalhando, irem atrás ali das coisas. Tem uma questão lá que habita uma casa lá no interior dos Estados Unidos, que na verdade esse espírito é alimentado pela crença das pessoas, o que é bem interessante esse episódio também, mas assim, nada de muito de demais. A gente tem também um outro episódio, que é o episódio 18, que é ali onde tem um cara que ele fica ali sequestrando a energia vital das crianças e tal, eles também vão investigar, o que é bem legal também. E a gente tem o episódio 19, que ali no caso é um quadro amaldiçoado que acaba matando quem o possui, tá? Então assim, é interessante esse episódio também por causa que o Sam meio que ele deixa um pouco o passado dele pra trás e acaba se relacionando ali rapidinho com uma moça também. Então é bem interessante isso. Mas o episódio 20 pra frente, que agora eu vou meio que juntar os 3 últimos episódios dessa primeira temporada, por causa que assim, eles meio que têm a ver um com o outro. E se eu falar deles de forma individual, pode ser que fique meio confuso. Então vai ser do episódio 20, que é o Sangue do Morto, episódio 21, Salvação, e episódio 22, Armadilha do Diabo. Por que aqueles 3 estão meio que juntos? Por causa que no episódio 20, um amigo do John, né, um conhecido do John, ele acaba sendo morto por um grupo de vampiros. E daí, no caso, o que acontece é o seguinte, que o John, ele tava atrás de uma lenda de uma arma, uma Colt especial que praticamente mata qualquer coisa, seja natural ou seja sobrenatural. E daí quem tinha essa arma era esse camarada dele que acaba sendo morto por esse grupo de vampiros, e obviamente que eles vão atrás desse grupo de vampiros pra tentar conseguir a Colt. Obviamente que ali no meio tem um pouco de briga entre o Sam e o pai deles, por causa que o Sam, obviamente, nunca concorda do jeito que o pai trabalha, aquela coisa toda. Só que nessa que eles vão atrás do grupo de vampiros, eles acabam ali matando o grupo de vampiros, obviamente, e conseguem essa Colt, né, que mata todo mundo ali. Obviamente que eu não preciso dizer que a fofoca correu solta ali no inferno, e agora os demônios sabem que o John tem essa Colt, e que a Colt realmente existe, por causa que no final do episódio, né, até então era tudo uma lenda, né, não sabia se a Colt funcionava ou não. Eles acabam usando a Colt ali, e realmente eles percebem que a Colt verdadeiramente funciona, porque eles usam a Colt ali pra matar o líder dos vampiros, e os vampiros ali, né, eles só morrem se você decapitar eles, diferente do que a gente conhece, né. É um episódio interessante também por causa que eles dão uma quebrada ali na lenda dos vampiros, e também por causa que eles conseguem essa Colt, né, por causa que até então, pelo que eu entendi, né, não deixa muito 100% explícito assim, mas pelo que eu entendi, o John tava atrás dessa Colt pra tentar ir atrás do demônio lá, que matou a esposa dele no passado, e eles conseguem realmente essa Colt. Isso no episódio 20, né, tanto é que é sangue do morto por causa disso, por causa que eles usam sangue de um morto pra enfrentar ali os vampiros, porque o sangue de um morto é meio que venenoso ali pros vampiros, então é interessante esse episódio por causa disso. E daí a gente vai pro episódio 21, que é a Salvação, que assim, eles conseguem, né, tanto os meninos quanto o John, por causa que ali agora eles estão trabalhando juntos, eles conseguem ali chegar perto do rastro ali do demônio de olhos amarelos que matou a mãe deles, tá? Só que o que acontece? Nisso que eles estão indo pra cidade, que eles viram ali que tem os presságios, né, do demônio fazendo as coisas deles, a Meg, ela começa a ir atrás dos conhecidos do John. Ela começa indo primeiro atrás do padre lá que ajuda eles, e depois vai atrás do Caleb, que é um cara bem importante ali pro John. E daí, obviamente, que ela acaba matando tanto um quanto o outro, e daí o John fica puto, né, por causa que a Meg, igual eu falei, a fofoca correu solta no inferno, e daí a
Meg quer que o Jon entregue a Colt porque sabem que a Colt é real, né? Eles sabem que isso é verdadeiro. Obviamente que assim, o Jon não quer entregar a Colt, então eles pegam uma réplica ali num centro de penhores. E daí o Jon acaba levando essa Colt falsa lá pra Meg, basicamente do outro lado do país, quase enquanto os meninos ficam ali tentando enfrentar o demônio de olhos amarelos que tá pra invadir uma casa lá e meio que ia ter o mesmo destino que eles tiveram no passado. Obviamente que os meninos acabam salvando a família, né? Eles acabam não conseguindo matar o demônio, por causa que na hora que o Sam ia atirar no demônio, o demônio simplesmente sumiu. Mas eles conseguem salvar a família. Só que aí no final do episódio, o Jim tenta ligar pro pai, o pai não atende, ele começa a ficar preocupado, até que a Meg atende e fala, ó, nós estamos com teu pai, você vem aqui trazer a Colt pra gente, senão a gente vai matar ele. Obviamente que daí não fala onde que ele tá, né? E daí a gente vai pro episódio 22, que é a armadilha do diabo. E daí sim, né, o Jim e o Sam tão putos, e eles vão lá tentar encontrar a Meg. Só que nesse meio do caminho, eles acabam parando na casa do Bob, né, que vai ser um personagem importante mais pra frente, onde o Bob ele começa a explicar pra eles das coisas e tal, né, e daí o Bob se apresenta ali também como uma pessoa que sabe bastante do mundo sobrenatural. Nisso que acaba acontecendo, a Meg também tá atrás dos meninos, né, a Meg acaba chegando na casa ali do Bob, só que eles acabam conseguindo capturar a Meg com um círculo de Salomão no teto, e daí, tipo, eles descobrem que a Meg não era necessariamente uma demônio, mas ela estava possuída por um demônio. Nisso eles exorcizam ali o demônio da Meg, só que, tipo, como a menina acabou caindo de uma queda de 6 andares, ela tá com o corpo todo estourado. A única coisa que tava permitindo que ela vivesse era o demônio dentro dela. E daí nisso que eles exorcizam, a menina acaba morrendo. Só que aí a menina acaba dando umas dicas da onde o pai deles está. E daí eles vão, né, procurar lá pra resgatar eles. Eles chegam lá numa espécie de um condomínio. Acabam lá conseguindo resgatar o pai. Só que nisso eles acabam gastando uma bala ou outra lá da arma especial pra matar os demônios que estavam em volta lá, protegendo o Jon. Nisso eles vão até uma barraquinha lá no meio do nada, né, por causa que, tipo, todos os demônios basicamente da região estavam atrás deles. E nisso eles descobrem que o demônio, né, que é o Azazel, possuiu o pai. E daí o Azazel começa a tentar lá querer matar o Jim. E nisso o Sam, ele acaba atirando na perna do pai, né, por causa que ele não queria atirar obviamente no pai pra matar ele, porque ele achou que só fazendo isso ia matar o demônio. Só que acaba que não mata o demônio. Inclusive até o pai deles, né, o Jon, quando ele volta à consciência, né, que ele não tá mais possuído, ele fala, não, atira em mim, porque eu tô sentindo ele aqui dentro de mim, atira em mim, vai, porque senão ele vai escapar, não sei o que. E daí o demônio acaba escapando. Obviamente tá todo mundo ali muito estourado, né, tanto o Sam, quanto o Jim, quanto o próprio Jon. Enquanto eles estão indo pra um hospital, um caminhão bate com tudo no carro deles, né, que é um Impala 67, famosíssimo da série, inclusive, por causa que o motorista estava possuído por um demônio. E daí o episódio e a temporada acaba com um close, né, em todos eles dentro do carro, todos estourados, como se tivessem morrido, e que daí é o Jon, o Sam e o Jim. Então nisso a gente acaba aqui a primeira temporada de Sobrenatural. Igual eu falei, é uma série que eu gosto bastante. Eu acho que assim tem bastantes coisas que eu gosto, assim, essa questão de sobrenatural, de coisa de folclore, por causa que assim eles pegam muito essa questão de demônio, de anjo, essas coisas todas, um pouco ali do cristianismo, né, por causa que depois mais pra frente acaba que vira um pouco isso, mas tipo assim, eles também pegam muita coisa ali de folclore local, né, por exemplo, no segundo episódio eles acabam enfrentando um mendigo, que é uma coisa do folclore lá na América do Norte. Então assim, eles acabam misturando bastante coisa, né? E a gente percebe que essa primeira temporada foi os meninos indo atrás do pai, porque o pai tava numa missão pra descobrir quem matou a mãe deles há 22 anos atrás. E daí eles se veem presos nessa vida de caçadores e tal. E assim, eu curto bastante a vibe da série. Eu sei que assim, a série não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta, mas eu acho da hora a vibe da série, sabe? Tipo, eles pegando um Impalão lá 67, indo pros lugares, salvando as pessoas, matando as coisas ruins. Então assim, eu acho bem interessante. E daí eu resolvi fazer esse resumo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido resumir aqui de uma forma que ficou entendível, né? Me deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, de resumos e tal, porque daí eu posso trazer não somente do Sobrenatural, porque eu tô querendo fazer das outras temporadas, mas também de algumas outras coisas, né? Tipo, série de filme, às vezes de alguma minissérie que talvez seja interessante também trazer, de outras séries também, né? Deixem aqui também nos comentários sugestões de séries, filmes de ficção, mistério, ação, pra eu estar fazendo esse tipo de coisa, tá bom? No mais, gostaria de agradecer aqui aos membros do canal, muito obrigado, vocês são os fofos e continuam ajudando o canal aqui a continuar crescendo. Se vocês quiserem trocar ideia, tem link do Discord aqui na descrição pra vocês, gente, entrar lá e a gente trocar ideia, tá bom? No mais, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo. Eu sou o Fernando e até o próximo vídeo. Valeu!